Olá, família Pastor, que privilégio é estar aqui hoje na presença de Deus e também para poder compartilhar com irmãos esse dia uma palavra fantástica. Deus hoje vai falar a sua vida. Nós vamos louvar, vamos adorar, vamos glorificar o nosso Deus, porque chegou o tempo e chegou a hora do nosso Deus ser glorificado. Venha conosco para esse momento tão especial, em nome de Jesus Cristo. Aumenta o fogo em mim, eu decidi viver o avivamento.
quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Amém, queridos. Agora é hora de nós orarmos, pedirmos ao Senhor. Esses dias em que nós estamos ainda nesse sistema de estarmos fechados em casa, vocês não sabem a saudade que temos de vocês. Nós estamos assim ansiosos para todos os dias a gente poder se encontrar na casa do Senhor, nos life groups. Vai ser fantástico. Vamos agradecer, e eu quero, além de agradecer, profetizar de pós esta situação. Pai, eu primeiro quero te louvar, porque o Senhor é que cuida de nós, o Senhor é que nos tira de todas essas coisas, o Senhor é que nos protege, o Senhor é que está com todo cuidado conosco. Por isso, ó Deus, que na sua casa todos nós estamos saudáveis, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te amamos. Pai, mas também eu quero agora liberar uma palavra sobre cada um da Paz Church Portugal, que depois desse tempo em que o governo nos liberar, nós vamos crescer, nós vamos prosperar, nós vamos avançar em todas as áreas das nossas vidas. Nós declaramos, sabe, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor vai avançar. Nós vamos crescer como igreja, nós vamos crescer como pessoas, nós vamos crescer em todas as áreas. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro que passando essa pandemia, a nossa igreja e cada membro dessa igreja vai prosperar poderosamente, porque o poder do Senhor está sobre nós, e não há nada, mesmo nada, que pode impedir o agir da mão de Deus. Muito obrigado por o Senhor ser um Deus todo-poderoso que cuida de nós, em nome de Jesus Cristo. Agora é uma hora muito especial, é uma hora de nós honrarmos ao Senhor. E eu queria fazer uma pergunta para você que está aí. Quem tem filhos? Quem tem filhos sabe o que eu vou falar, sabe? Porque quem tem filhos sabe que o filho, ele confia no pai. Quando um filho tem um problema, quando ele tem uma situação difícil, para onde ele corre? Para o colo do pai. E o que o pai faz? O pai cuida dele. Eu já tive situações na minha vida em que eu tive que correr para o meu pai. E meu pai falou: vem, filho, você tem casa aqui, você tem morada aqui, você tem sustento aqui, e você pode daqui reerguer sua vida. Eu tenho minhas filhas que muitas vezes, assim, em situações em que nós estávamos ali trabalhando e as dificuldades financeiras eram grandes, e elas pegavam o dinheirinho delas e muitas vezes nos davam para ajudar a pagar alguma coisa. Agora, por que um filho, ele faz isso? Por que um filho entrega tudo ao pai? Porque ele confia no pai. Como ele confia no pai, ele sabe que o pai nunca vai deixar faltar nada para ele. Ele sabe que o pai vai fazer de tudo para que ele seja suprido. Então eu tenho um texto bíblico que eu gostaria de ler para os irmãos. É um texto muito conhecido, mas que para mim ele revela muito isso. Ele não está falando de pai, mas ele está falando de confiança. É Hebreus capítulo 11, verso 6, diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é sem fé? Sem confiança. Nós temos Deus como Pai. Deus nos resgatou e tornou o nosso Pai. Nós somos filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, Ele deu algumas direções para nós. Ele deu a direção em Malaquias 3,10 para nós trazermos o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do tesouro. Ele deu direções para nós, que é para nós fazermos ofertas voluntárias. E essas ofertas e esses dízimos, eles tocam o coração de Deus, porque Deus é Pai, e Ele olha para o Filho. E eu vou te falar como Ele vê você quando você faz isso. Ele fala: meu filho, confia em mim. Meu filho, acredita em mim. E porque nós acreditamos em Deus, Ele diz que Ele é o nosso galardoador. Ele é o galardoador daqueles que confiam, daqueles que buscam, daqueles que obedecem à palavra de Deus. É tão lindo isso. Hoje eu quero que você reflita nisso, que você pense nisso. E
está passando aí embaixo o IBAN da igreja, para que você possa cumprir a palavra de Deus. Sabe, porque quando você entrega o seu dízimo, quando você entrega as suas ofertas, o que você está falando? Deus, eu confio em você. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é cheia de revelação. Muitas vezes nós colocamos a fé em tantas coisas, mas na realidade, a nossa fé tem que estar colocada totalmente no Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que busca o Senhor, e busca o Teu reino, e busca a Tua justiça, todas as coisas, todas as necessidades vão ser supridas. Então, Deus, eu quero que o Senhor saiba que é um prazer confiar no Senhor. Papai, eu quero que o Senhor saiba que é um prazer confiar no Senhor. Por isso eu oro por essa igreja fantástica, por esses irmãos maravilhosos que o Senhor tem colocado no nosso caminho, homens e mulheres fiéis, que amam o Pai que eles têm, o Deus que eles têm, e que confiam tanto, que simplesmente faz aquilo que Ele pede, e quando faz isso, eles têm a certeza e a convicção que não lhes vão faltar nada, em nome de Jesus Cristo, amém. Seja muito bem-vindo a mais um culto online da Paz Church Sintra, em Portugal. E hoje eu gostaria de falar com vocês acerca de um personagem que para mim sempre falou muito, que é o Caleb. Caleb, que é um nome hebraico, mas quando nós vamos ver o significado dele, quer dizer ousado, corajoso, sincero, uma pessoa honesta e amável, bom companheiro. E eu sempre gostei muito de Caleb, desde os meus tempos de criança, porque eu sempre gostei de aventuras, sempre gostei de heróis. E eu lembro-me na escola dominical, na classe entre os 10 e os 12 anos, se eu não me engano, o nome da nossa sala de escola dominical era Geração de Caleb, era assim... dava-nos aquele poder, aquela ousadia de dependermos de Deus e sabermos que em Deus nós seríamos vencedores em todas as batalhas. E hoje eu gostaria de falar com vocês acerca de Caleb, porque nós muitas das vezes já o vemos como um dos espias que foi enviado para ver a terra prometida, para saber como é que era a terra, mas é bom que nós voltemos um pouquinho atrás e nos lembremos que ele nasceu numa altura em que não era muito agradável nascer-se israelita. Ele nasceu como escravo no Egito, de uma família que já estava na escravatura também, e uma coisa muito interessante é de que do lado de mãe ele era completamente judeu. A mãe dele era realmente da tribo de Judá, mas o pai, ele era filho de Jefoné, que era quenezeu. Ora, os quenezeus não eram nenhuma das tribos israelitas. Os quenezeus faziam parte de povos descendentes de Esaú. Quem se lembra? Esaú, irmão de Jacó. Então, o pai dele era quenezeu, eram povos nómadas que viviam entre a terra de Canaã e o Sinai, ali no deserto, iam viajando ao longo de toda aquela área, e por algum motivo, nós sabemos que naquela altura várias razões eram pelas quais as pessoas se tornavam escravas no Egito. Então, ou por causa de uma dívida, ou por causa de uma briga, ou porque simplesmente foi raptado. Nós sabemos que o pai dele, que não era israelita, era quenezeu, se tornou também parte daquele povo escravo no Egito e de alguma forma casou com uma moça da tribo de Judá. Então nós vemos aqui um homem que sabemos começou a viver como israelita, porque se eles saíram do Egito e ninguém da família morreu por causa da 10ª praga, a praga dos primogênitos, nós sabemos então que como família, mesmo o pai, sendo de origem do povo de quenezeu, colocaram o sangue nos umbrais das portas, comeram o cordeiro dentro da casa e foram libertos. Então nós às vezes olhamos para Caleb e fazemos um pouco... Achamos que a vida estava facilitada para ele, sempre foi fácil, porque quando nós o ouvimos pela primeira vez ou quando começamos a ouvir mais acerca dele, a informação que nos passa é de que ele era um príncipe de Judá.
E por isso nós às vezes esquecemos que este príncipe de Judá teve uma história complicada. Era príncipe ou autoridade dentro da tribo dele, mas nasceu a aprender a fazer tijolos para as construções de Israel. E, de alguma forma, teve que lutar também um pouco para que fosse olhado como um verdadeiro israelita, apesar de os pais ser um casamento entre dois povos diferentes. Olhem só em Números 13, no versículos 2 e 3, Deus aparece a Moisés, eles já tinham saído do Egito há cerca de um ano, estavam às portas da terra prometida e Deus vem falar com Moisés e diz o seguinte: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, o quenuzeu. Quando nós vemos que eles eram os príncipes da tribo, nós às vezes temos a ideia de que era o príncipe principal. Não era, não foi isso que aconteceu. Em todas as tribos eles enviaram maiorais, mas, por exemplo, na tribo de Judá, o príncipe maior era Naasson, que era filho de Aminadab. Então nós vemos que foram escolhidos, não o principal, digamos assim, mas um dos muitos líderes de cada tribo, de vários líderes de cada tribo, um que de alguma maneira chamasse a atenção, fosse um homem ousado, porque eles iam espiar a terra. Para ir espiar a terra onde estava o povo inimigo, era preciso ser corajoso, era preciso ser ousado. E nós vemos que Caleb, que na altura teria 40 anos, ele já tinha encontrado o seu lugar na sua tribo e não foi o facto de ser filho de um quenezeu que o limitou. Ele sabia que Deus estava com ele. Então, num momento crucial, Deus chama Moisés e diz: é para escolheres homens líderes, homens ousados. E a tarefa estava bem definida. Dizem Números 13, do versículo 17 ao 20, Moisés está a explicar aos 12 espias, um de cada tribo, qual é a tarefa deles. E diz o seguinte: subi por aqui para o lado do sul e subi à montanha. E vede que terra é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se boa ou má, quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Então esta era a tarefa deles. Vocês vão para ver como é que são os habitantes, como é que são as cidades, como é que é a terra. Deus já tinha dito em Números 13, no versículo 2, a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos. O Senhor Jesus, ele já tinha dado a promessa, Deus já tinha dado a promessa: eu vou dar a terra prometida. O que eu quero que vocês façam é que a espiem, para vocês saberem como entrar nela, com quem é que vão ter que lutar, o que tipo de terra é que é. E eles cumpriram a tarefa. Os 12 homens das 12 tribos foram todos, tiveram coragem, ousadia, meteram-se no meio das cidades, andaram pelos terrenos. A gente sabe que eles entraram na parte da agricultura, porque sabemos que eles levaram cachos de uvas. Então eles foram ousados. E eles voltaram e disseram então, responderam à pergunta que lhes tinha sido feita. Vejam e digam-nos o que é que vocês viram. Então, Números
no capítulo 13, 27 a 29, diz o seguinte: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Deus disse: vejam a terra e voltem com as respostas dadas. Eles fizeram isso. A pergunta nunca foi: vejam para saber se vão conseguir vencer. Deus disse: eu vou dar a terra que prometi. Vejam como é que é a terra. Só que eles foram, viram, e quando voltaram, as conclusões foram diferentes. E aqui nós precisamos de ver que a nossa maneira de olharmos para Deus é que faz a diferença. Aqui não é se eu acho que eu consigo ou se eu acho que eu não consigo. Aqui é se eu sei se Deus é por mim, que Deus está comigo ou não. O que nos dá força para continuar é Deus. E vejam só como é que nós encontramos isso entre a diferença de Caleb com o seu companheiro Josué e os outros 10 espias. O povo começou a ficar nervoso porque os espias voltaram e disseram: olha, as cidades são fortificadas, os povos estão bem armados, são de uma constituição alta, grande. E então o povo começou a ficar com medo e quis voltar para o Egito. Disseram assim: vamos desistir já. Mas Caleb, diz lá em Números 13, 30 e 31, diz assim: Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Nós hoje não temos que conquistar montes, cidades fortificadas, mas na nossa vida, Deus muitas das vezes fala connosco e diz que tem um lugar para nós. E nós ficamos todos contentes. Nós sentimos que é a nossa chamada, que é o nosso lugar, que é Deus que nos está a dirigir. E de repente assustamo-nos quando vemos que há gigantes nesse lugar ou que simplesmente há outros que querem o mesmo lugar que nós. Nós temos a convicção de que aquele lugar, naquela determinada empresa, é Deus que abriu as portas para nós entrarmos. Então nós entramos no nosso lugar de trabalho e dizemos: era mesmo isto, eu estava a orar para Deus abrir-me um lugar nesta empresa, porque aqui eu tenho possibilidade de crescer. E depois chegamos lá, Deus abriu as portas, a gente entra e o que é que começamos a achar estranho? Temos colegas que não nos ajudam, ou começamos a ver que há disputa para conseguir a promoção. Irmãos, se a terra é boa, é óbvio que outros vão querer. Se no deserto, quando eles saíram do Egito, até chegar à terra de Canaã, eles já foram encontrando povos nómadas, quanto mais eles iriam encontrar povos fortes dentro de uma terra que mana leite e mel. É que nós às vezes pensamos que as coisas... eu queria tanto ir para a faculdade, e queria ir para uma faculdade pública e Deus sabe que eu só consigo ir para a pública. Mas é tanta gente para uma vaga só. É óbvio. Se aquela faculdade é boa, se o curso é bom, se quando nós terminarmos aquele curso temos oportunidade de emprego, é óbvio que nós não vamos chegar lá e não ter ninguém na fila. Nós às vezes somos muito naifes
Deus dá-nos o sonho e depois nós achamos estranho outros quererem as mesmas coisas que nós almejamos. E nós, em vez de nos mantermos firmes e dizemos, nós vamos prevalecer. Este prevalecer é um verbo. Sabem, é aquela sensação que nos dá de que eu coloco os meus pés firmes e quando os outros vêm contra mim, eu mantenho-me de pé. Porque quando está tudo bem, eu não digo assim, eu prevaleci deitado na praia a apanhar banhos de sol. A gente nunca utiliza o verbo prevalecer se estávamos à beira da praia a beber água de coco. Quando é que nós utilizamos a palavra prevalecer? É quando, diante das adversidades, diante de problemas, diante de filas de espera, nós dizemos assim, mas nós vamos prevalecer contra eles e vamos vencê-los. Então, neste momento, nós podemos até ficar um pouco assustados com tanto desemprego quando voltar a abrir-se este tempo e voltarmos para os nossos locais de trabalho. De certeza que vai haver muita gente a querer o nosso lugar. É óbvio, se o nosso lugar é bom, há outros que vão querer. Mas aqui é que está. Ou eu creio que foi Deus que me colocou ali, ou eu creio que é Deus que me quer colocar num outro lugar, ou então se eu estiver sempre a olhar para as minhas forças e para as minhas capacidades, eu vou sempre dar errado. Eu dou errado quando eu acho que sou gafanhoto diante de gigantes, mas eu também dou errado quando eu penso que sou um gigante ao lado de gafanhotos. Porque não são as minhas próprias forças, não é o que eu sei, não é o que eu posso, é o que o meu Deus prometeu. Quando Samuel visitou a casa de Jessé e foi ungir Davi estava com 16, 17 anos naquela altura. Eu imagino um adolescente, ainda mais músico, um sonhador que gostava de poesia, que tinha o dia todo para matar passarinhos e olhar por ovelhas. E de repente, entre todos os irmãos, Samuel escolhe e diz, o Senhor te unge como rei de Israel. O coração de Davi deve ter palpitado super rápido e ele só pensou assim, enapá, eu vou ser rei. É tão interessante ver que quando Samuel profetizou, ungiu e disse, tu vais ser rei em Israel, não lhe disse assim, mas para tu seres rei em Israel, vai haver uma altura em que tu vais ter que matar o gigante Golias. Olha, mas tu para seres rei de Israel, ainda vais ter que lutar muitas guerras. Olha, mas antes de seres rei de Israel, tu vais ter que andar a viver nas cavernas, a fugir do rei atual, porque ele quer te matar. Olha, tu ainda vais passar mais de uma década até que isto aconteça. Mas o que nós vemos é que Davi não forçou as coisas, deixou as coisas irem acontecendo, sem nunca se esquecer da promessa. O problema que nós muitas das vezes temos é que somos muito naifes. E nós ouvimos uma promessa de Deus ou de uma família abençoada, por exemplo. E nós pensamos, uma família abençoada, então eu vou casar e vai ser lua de mel a vida toda. O que nós não nos foi avisado é que para ter uma vida abençoada, nós precisamos de aprender a perdoar, nós precisamos aprender a ceder, nós precisamos aprender a sermos companheiros, em sermos cooperantes do sonho um do outro, que se nós quisermos ser pais, vamos ter coisas maravilhosas, mas também vai haver muita fralda suja, muita noite mal dormida. É porque nós imaginamos muitas das vezes as coisas um pouco ingenuamente. Se Deus prometeu, eu vou dormir e um dia acordo e as coisas aconteceram. Deus prometeu a terra prometida, prometeu Canaã, mas é óbvio que a terra ia ter habitantes e era óbvio que os habitantes não iriam sair da terra
só porque chegou lá os israelitas e disseram: olha, meus meninos, por favor saiam, porque esta é a promessa do Senhor para mim. Não. Pessoas inteligentes, era óbvio que eles iam chegar à terra prometida. Deus iria lhes dar a terra, sim, mas muito possivelmente eles iriam ter que lutar por ela. Deus iria ajudar na luta, completamente. Eles já tinham visto, se eles destruíram, sem levantar um dedo, o império que era o Egito naquela altura. Eles não fizeram nada e viram a destruição toda. Deus enviou 10 pragas, dizimou economicamente, politicamente, toda a estrutura religiosa e de pensamento dos egípcios naquela época. Todos eles viram aquilo e eu às vezes fico assim a pensar como é que eles viram o Egito reduzido daquela maneira, uma superpotência na altura, e um ano depois eles não viram um império em Canaã, eles viram cidades. Cada cidade era um governo à parte, era um povo. Muitas das vezes os povos matavam-se entre si, eles não eram amigos uns dos outros. Alguns juntaram-se na altura para fazerem frente aos israelitas, mas eles não eram amigos de todo. Aquilo eram terras que eles conquistavam-se uns aos outros. E depois, como deles viram umas cidades fortificadas, umas pessoas um pouco mais altas que eles, tremeram nas bases. Porquê? Porque se esqueceram de que quando Deus promete, Deus cumpre. Que quando Deus está conosco, então nós não vamos na nossa própria força, nós vamos na força de Deus. Sabem porquê é que Davi venceu Golias? Tudo bem que ele até disse a Saúl: eu já matei um leão, eu já matei um urso. Tenho a certeza que Davi tinha boa pontaria, porque ele matava os pássaros para o almoço dele. Mas quando ele se chegou ao gigante, ele não disse: olha, eu vou e vou-te matar porque a minha pontaria é ótima. Ele venceu porque ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E é esta postura que nós devemos de ter em tudo aquilo que nós fazemos. Nós precisamos de melhorar os nossos estudos, sim, as nossas aptidões, claro. A maneira de nós nos relacionarmos interpessoalmente, sim. Mas a nossa força, aquilo que nos garante, é a nossa dependência de Deus, é a nossa consciência de que Deus faz, que Deus pode, que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas Ele também nos faz passar por estes desafios para nós aprendermos a ter uma atitude relevante de fé, de ousadia, sermos como Caleb, que era ousado. E Caleb, ele disse: certamente subiremos e possuiremos em herança esta terra. Ele diz: seguramente prevaleceremos contra ela. Ele nunca falou: vamos ver que isto vai ser de um dia para o outro. Mas ele disse: nós vamos prevalecer contra ela. E ele não ficou só por aí. Ele continua a chamar a atenção do povo. O povo fica muito irado. E uma das coisas que nós também temos que ver é que às vezes a gente fica assim tristes quando há pessoas que por um motivo ou outro saem da nossa vida. Mas nós também temos que ver que muitas das vezes, para nós continuarmos a caminhar, Deus vai retirar pessoas da nossa vida. E para que o povo pudesse conquistar a terra de Canaã, uma geração inteira foi retirada. Uma geração inteira teve que morrer. E Josué e Caleb pertenciam à geração que morreu, mas por causa da fé deles em Deus, eles foram poupados. Vejam só em Números 14, de 6 a 9. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará,
terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então aqui Josué e Caleb estão a falar e disseram, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar esta terra. E eles ainda disseram assim, não sejam rebeldes contra o Senhor. Quando nós perdemos a fé, é igual a rebeldia. A nossa falta de fé diante de Deus é rebelião. Quando Deus promete uma coisa e porque está difícil, a gente diz assim, eu já não acredito mais. Então, para Deus, isso é rebelião. Mas Josué e Caleb, eles disseram, o Senhor é conosco. E eles ainda disseram assim, este povo já perdeu a sua força. Eles começaram logo a profetizar, este povo já perdeu a sua força. Muitas das vezes, nós temos pessoas na nossa família que ainda não são crentes. E em vez de nós continuarmos a orar por elas e continuarmos a crer nas promessas do Senhor de que a nossa família vai se toda converter, nós começamos a dizer, não, mas a cabeça dele já está muito fechada. Não, aquele coração é muito duro. E nós também, diante destas situações, ou nós temos o espírito de Caleb e dizemos, não, mas nós vamos continuar a orar porque o Espírito Santo está connosco, o Espírito Santo revela, o Espírito Santo vai conseguir falar aos seus corações. Ou então nós vamos ter este espírito de rebelião, em que dizemos aquela pessoa, eu vou desistir porque é impossível conquistá-la para Cristo. Então nós precisamos de ter este espírito de Caleb, de continuamente dizer, eu vou continuar a brigar por esta vida. Eu vou continuar a lutar por ela. Pode parecer que está uma mente fortificada, né? E que nunca vai entender as verdades espirituais. Mas nós temos que ter o espírito de Caleb e dizer, o Senhor é conosco, o Senhor vai nos ajudar e nós vamos continuar a conseguir dar um bom testemunho e de alguma maneira o Espírito Santo vai conquistar aquele coração. Nós precisamos de nunca desistir. Tem que haver em nós um outro espírito, aquele espírito que está alimentado pelo Espírito Santo. Não um espírito de desânimo, não um espírito de eu posso o que eu posso e eu faço o que eu faço. Isso é o humanismo. O nosso espírito é eu posso aquilo que Deus diz que eu posso e eu faço aquilo que Deus diz que eu posso fazer. Eu consigo quando Deus é a minha força, Ele é a minha fortaleza e Ele está comigo. Então Deus disse o seguinte, nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais. Então às vezes na nossa vida há pessoas que estão-nos a atrapalhar. E embora custe um bocadinho, às vezes acontece que alguma pessoa, Deus é que está mesmo a dizer assim, eu vou ter que os afastar de ti, porque pessoas que nos deitam abaixo, pessoas que retiram a nossa fé, pessoas que nos estão a limitar os sonhos de Deus ou a dizer, Deus já se esqueceu de ti. Então muitas das vezes essas pessoas nós temos que permitir que Deus as afaste de nós. Então Deus disse assim, nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor Deus. Nele houve outro espírito. Nele houve uma diferença. Enquanto que os outros estavam a olhar para as suas capacidades, Caleb ele estava a olhar para o seu Deus. E ele disse, Deus está connosco, certamente Ele vai nos dar a terra. Muitas das vezes tu já tens promessas de Deus na tua vida e que tu guardaste-as na gaveta porque tu viste gigantes, porque tu viste dificuldades.
nós não ganhamos nada sem ter que lutar um pouco. Mas é lutar um pouco, é só mesmo um pouco. Se eu vejo, eles viveram 40 anos no deserto, a perder tempo, conquistaram Israel, conquistou a terra prometida em 6 anos. Então, mas temos que lutar, temos que estar preparados, não podemos ser naifes ao ponto de pensar que as coisas vão ser sempre fáceis. Mas Josué e Caleb tiveram outro coração. E nós vemos que quando eles entraram na terra prometida, Caleb ele já tinha um olhar num monte que ele gostava muito, que era o Monte de Hebron, que fica a 930 metros de altura em relação ao nível do mar. E era um monte especial, foi onde Sara, a esposa de Abraão, morreu e foi sepultada. E era uma terra super fértil, ainda hoje é terra boa, tanto é que é uma terra que os palestinianos e os israelitas dividem até aos dias de hoje. E ele quis Hebron, mas Hebron era habitado por pessoas grandes, por cidades fortificadas, mas ele foi e conquistou a terra de Hebron. Hebron é tão importante que, se vocês olharem depois para a frente, o Davi, ele chegou a habitar em Hebron e foi lá que a tribo de Judá o ungiu rei, e durante 7 anos e meio Davi já era rei da tribo de Judá, habitando na cidade de Hebron. Então é uma cidade histórica, tem lá túmulos dos patriarcas, faz parte do património mundial da Unesco. Então Caleb, ele teve um olho visionário. Mas há uma coisa que eu quero falar com vocês para terminar. Ele não quis ganhar a terra só para ele. Os filhos, ele tinha 3 filhos rapazes, o Elá, o Iru e o Naam. Os filhos foram guerreiros com o pai e conquistaram a terra. Foram, lutaram, venceram, e nós sabemos que então a família de Caleb se tornou forte naquela redondeza, e a cidade, especificamente falando, a cidade de Hebron, ela foi dada aos descendentes de Arão para se tornar uma das cidades refúgio que havia em Israel. O que eram cidades refúgio? Era onde moravam pessoas da tribo de Levi, portanto havia sacerdotes, levitas naquele lugar, e era uma cidade refúgio, era para onde fugiam pessoas que tinham, por exemplo, morto alguém por acidente e com medo de que o familiar daquele que tinha morrido o matasse, ele poderia fugir e ficava recluso naquelas cidades de refúgio. Mas é tão interessante porque não havia assim tantas cidades de refúgio em Israel, mas Caleb abriu mão de uma cidade que ele lutou para vencer, para conquistar, e ele disse: Senhor, o terreno todo à volta vai ser dos meus filhos, vai ser herança da minha descendência. Mas a cidade de Hebron, ela vai ser entregue ao Senhor. Ele deu o melhor que tinha à tribo de Levi, aos descendentes de Arão, e ele disse: esta vai ser uma cidade de refúgio, uma cidade para a tribo do Senhor. E nós vemos o coração de Caleb o tempo todo, sempre de honrar a Deus, de saber que tudo aquilo que ele tinha foi Deus que o ajudou a conquistar. Ele não destruiu os gigantes sozinho, Deus estava com ele. E a outra coisa que eu também gosto é quando os homens se preocupam com as filhas. Então, nesta altura em que as filhas não eram assim muito consideradas, quando alguém na Bíblia fez algo pela sua filha, eu digo: pronto, este ganhou os meus pontos. Então ele tinha uma filha chamada Axa, e ele não queria que a filha casasse com qualquer um. Eu acho que os filhos dele já tinham terreno, eram guerreiros, agora estavam a aprender as lides da agricultura e tudo mais, mas ele disse: eu já sei,
há uma cidade que eu quero conquistar. Essa cidade chamava-se Kiriat Sefer. E ele disse, eu vou dizer que quem conquistar esta cidade, então eu vou permitir que essa pessoa case com a minha filha. Ou seja, ele queria que a filha já fosse com um dote de uma cidade e casasse também com um homem que fosse guerreiro, temente a Deus, que soubesse que podia entrar nas lutas que Deus iria abençoá-lo. Então, quem lutou para ganhar Kiriat Sefer foi um sobrinho de Caleb, Otniel. Otniel foi, lutou, venceu e por causa disso, então, o nosso amigo Caleb disse, olha, és um homem digno, tu vais poder casar com a minha filha. E depois é muito interessante que a filha ainda foi pedir ao pai e disse, ó pai, lá na terra que eu recebi de herança não tem muitas fontes de água. Então o pai dela permitiu que ela puxasse também fontes de água para os territórios dela. Então, nós vemos que este era um homem que não estava só a pensar no que é que eu vou ganhar, mas ele quis deixar um legado para os filhos. Ele quis ver os filhos bem casados, tementes a Deus, conquistadores que sabiam que tudo aquilo que eles tinham era Deus que lhes estava a dar, que Deus era com eles. E é tão interessante nós vemos como Deus teve cuidado. Otniel, o genro de Caleb, foi o primeiro juiz da tribo de Judá. Nós encontramos Otniel no livro de Juízes, foi o primeiro juiz da tribo de Judá. Nós temos que nos lembrar que os juízes, quando eram levantados, não eram para as 12 tribos. Nós temos juízes em vários pontos do mapa. E Otniel foi o juiz da tribo de Judá durante 40 anos. Então, realmente, Caleb, ele soube entregar a sua filha a um homem de Deus, temente a Deus, corajoso. E é isso que nós precisamos. As promessas de Deus, elas não são só para nós. As promessas de Deus, elas vão nos levantar, elas vão nos fortalecer, mas nós também vamos ter uma cidade de refúgio, vamos ter um Hebrom, onde Deus pode ser louvado, Deus pode ser honrado, onde as pessoas podem encontrar o refúgio em Deus, onde o nome do Senhor continua a ser exaltado através das nossas vidas, através das nossas ofertas, através da nossa entrega total. E nós também temos que começar a dizer, Senhor, eu quero criar os meus filhos e preparar a minha descendência para viver a grandeza de Deus. Não pensarem que são descendentes de escravos, de ex-escravos, mas saberem que são descendentes de conquistadores, que conquistaram as coisas porque ouviram a voz do Senhor, não temeram e acreditaram. Nós precisamos de deixar isso para os nossos filhos. Nós precisamos de orar até para que os nossos filhos façam casamentos que os levem para mais perto de Deus. Tem que ser uma tarefa nossa. Se não formos nós a fazê-los, mais ninguém o fará. E nós vemos que Caleb teve esse cuidado. Honrar ao Senhor e preparar a descendência dele para que o Senhor continuasse a ser honrado. E independentemente daquilo que nós temos que conquistar, independentemente de quais as promessas de Deus que nós temos ouvido e temos guardado no nosso coração, nós muitas das vezes não sabemos como é que as vamos alcançar. E eu quero te dizer uma coisa, não vamos ser naifes, não vamos ser infantis. Para as alcançar vai haver trabalho da nossa parte. Vai ter que haver perseverança da nossa parte, vai ter que haver ousadia, vai ter que haver oração, vai ter que haver guerra espiritual, vai ter que haver estudo. Mas acima de tudo, vai ter que haver dependência de Deus e nós nos lembrarmos que quando o Senhor promete, encontrando um coração que continua a acreditar, as coisas acontecem. Ó Senhor Jesus, nós queremos pedir, Senhor, que haja em nós o mesmo espírito que houve em Caleb. Um espírito de ousadia, um espírito intrépido, um espírito que
cuidou também dos seus filhos, da sua descendência. Um espírito que soube honrar-te em todas as batalhas, em todas as vitórias. Ó Senhor Jesus, que nós não percamos a fé, não nos deixes esmorecer, não nos deixes desanimar. Mas, ó Senhor, que em nós haja o mesmo espírito de Caleb, que 45 anos depois, com 85 anos, ele continuava a dizer: eu tenho a mesma força que eu tinha com 40. Ó Senhor Jesus, que em nós haja este espírito, que nós nos esquecemos das tuas promessas, que nós não as guardamos em gavetas, mas que nós continuamos a proclamá-las, nós continuamos a ir atrás delas, nós continuamos a ver tu a preparares o caminho, nós continuamos a olhar para ti, e não olhar para as adversidades, não olhar para as crises, não olhar para os problemas que vão acontecendo, mas olhar sempre para o grande, tremendo, maravilhoso Deus que nós temos, todo-poderoso, o Deus que está conosco, o Deus que nos vai fortalecer. Ó Senhor Jesus, fortalece, Senhor, todos aqueles que estão a ouvir esta palavra. Fortalece-os neste momento. Levanta-os. Onde eles perderam a fé, Senhor, dá-lhes fé, Senhor. Onde eles desanimaram, Senhor, que tu lhes possas animar neste momento, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, lhes possa dar agora o mesmo Espírito que houve em Caleb, Senhor. Para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos. Amém.